No vídeo de hoje, o conteúdo está bem interessante e costuma ser o pesadelo do condutor que começa a dirigir. E se você souber informar ele tudo o que está acontecendo, você vai sair na frente de muita gente. Hoje eu vou falar sobre infrações para quem possui CNH provisória. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Um dos fatores que faz uma pessoa se tornar cliente é como você faz, como você fala, como você se comunica na hora que ele te consulta. Ele espera de você conhecimento, empatia. Ele tem que sentir que você vai cuidar do direito dele de dirigir, do caso dele. Dê importância a isso. É como se fosse uma consulta médica, tá? Onde o paciente chega perto do médico cheio de dúvidas, com muitas informações desencontradas, porque procuram em vários sites, enfim. E aí eles têm várias interpretações e chegam com o cérebro muito mais contaminado do que o próprio corpo. Então, da mesma forma acontece com a gente. Eles querem solução, os condutores querem solução rápida para o problema deles, mas querem também que você sentir confiança. Então, nós somos o médico desse cliente, tá bom? Então, é importantíssimo realizar um bom atendimento, passar confiança. E nesse caso específico, das pessoas que cometem as infrações com a CNH provisória, eu costumo dizer, classificar esses casos como situações delicadas, tá? Porém, solucionáveis na maioria das vezes. E se você quer trabalhar ou já trabalha com recursos de multas, pega papel e caneta aí, que as dicas que eu vou dar hoje são super importantes, tá? Para você passar conteúdo para o seu cliente e para você saber também como você pode ajudar ele, tá bom? Então vamos lá. Quem possui a CNH provisória pode cometer infrações? Essa é uma dúvida. Eu costumo receber pessoas que já chegam com essa pergunta, né? Então, e também, claro, com aquelas informações desencontradas. O que acontece é o seguinte, o fato é que para quem possui, tá, a PPD, que é Permissão para Dirigir, ou CNH provisória, é possível fazer recurso de multas. Tá? Da mesma forma, essa é a primeira coisa que você tem que falar para o seu cliente. Da mesma forma que são feitos recursos de multas para quem tem CNH definitiva. Tá? Mas eu vou explicar com mais detalhes no decorrer desse vídeo, dando exemplos do que pode ser feito, tá? Para que você consiga ajudar esses condutores. Existe uma ideia, na verdade, uma ideia que os julgadores possuem, né? Quem faz as leis, tá? Também, de que um motorista iniciante não dirige da mesma forma que alguém que conduz há um bom tempo. É claro que pode ser que, né, na maioria das vezes, o motorista experiente tome mais cuidado, ele já sabe muito bem as situações que vai enfrentar no dia a dia, então eles de repente tomam mais cuidados ao volante. Mas isso não significa que quem é inexperiente não tem cuidado. Ele é apenas inexperiente, tá? Mas ele pode ter até muita atenção, porque ele tem uma preocupação enorme com a conduta dele no trânsito, ele está muito inseguro, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas os legisladores entendem de outra forma. Então, por isso, baseado nisso aí, eu vou explicar como é que é esse processo CNH provisória. A lei, na verdade, o que acontece? Ela impõe que durante 12 meses o condutor recém-habilitado demonstre por meio do seu comportamento que ele está apto a não oferecer nenhum perigo para a sociedade, para o trânsito em geral. Tá? É como se fosse um período de estágio, de experiência. E após finalizar esse processo, que é o processo de formação do condutor na autoescola, após ele ser aprovado naqueles exames, o futuro condutor recebe uma PPD, Permissão para Dirigir. E esse documento é provisório, como eu falei antes, por 12 meses. Isso está lá no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, se eu não me engano, no parágrafo 2º. E esse documento, tá, a cara dele é igual ao que vai ser definitivo após o tempo dele ser provisório, após os 12 meses. Agora, durante o período em que a CNH é provisória, é ainda mais importante evitar infrações, porque a legislação ela é bem dura, ela é bem rígida em relação a eles. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que para manter a segurança no trânsito,
Para evitar acidente, é importante que todos, mas todos os condutores evitem cometer infrações de qualquer espécie. Não estou falando só de quem possui a CNH provisória não, tá? É para todo mundo. O que eu estou querendo dizer é que no caso de quem possui a permissão para dirigir, essa restrição é maior, tá? E esse fator pode impedir, inclusive, do condutor receber a CNH definitiva. Porque o fato dele cometer determinadas infrações vai denunciar que as regras foram desobedecidas. Então vamos lá. Como é que vai funcionar essa perda da CNH? Para quem tem a CNH definitiva, se a soma da pontuação no prontuário for mais do que 20 pontos em 12 meses, ou se ele receber simplesmente uma infração que se chama mandatória, que por si só ela leva à suspensão do direito de dirigir, nos dois casos, ele pode receber um processo de suspensão da CNH, condutor com a CNH definitiva. Já para perder a CNH provisória, a legislação fala outra coisa. Ela não tem como base a pontuação de infrações, nem infração mandatória não, tá? O artigo que fala sobre a CNH provisória, ela nem menciona a pontuação como critério. É bem diferente, muito mais rígido, tá? Isso lá, você vai encontrar lá no artigo 148, tudo no artigo 148, tá? No parágrafo 3º. Lá vai dizer o seguinte, que essa proibição, ela é determinada quanto à infração grave ou gravíssima, assim como a reincidência de multa de infração média. Ou seja, que foi feita mais de uma vez, tá? Já quanto às infrações leves, não se fala nada. O que isso significa? Então vamos lá, explicando mais uma vez. Isso significa que se você cometer a mesma infração média, uma multa média, 2 vezes ou qualquer infração grave ou gravíssima, não poderá solicitar a sua CNH. Meu Deus, como assim? E agora? Isso daí está complementado pelo parágrafo 4º desse mesmo artigo. É porque ele explica que se o condutor não cumprir essas regras, essas exigências do parágrafo 3º, ele vai ter que passar por todo o processo de habilitação novamente. Ou seja, ele vai perder a CNH, vai ter que voltar, ele vai ter essa CNH provisória cancelada, ele vai ter que voltar a estacar zero, ele vai ter que passar por aqueles testes físicos, psicológicos, prova teórica, prática, tudo de novo. Além de todo esse transtorno, de todo esse tempo, ele vai ter que pagar, desembolsar uma grande quantia novamente, pela segunda vez, por ter desrespeitado as leis. Ou seja, essa legislação ela não fala em número de pontos para quem possui a permissão para dirigir, mas ela determina o número de infrações médias, graves e gravíssimas. Mas e agora? Por outro lado, nem tudo está perdido. Por quê? Porque você, como profissional, pode analisar as multas e, se você encontrar erros, ele pode fazer o recurso dessas multas e aumentar as chances de cancelamento. E ele vai, no caso, evitar essa tragédia aí. Isso que você tem que passar para o condutor. E essa defesa das autuações é um direito que ele tem. Tá? E vai valer para qualquer penalidade. Tá? Isso está garantido. O fato é que com a CNH provisória também é possível buscar esse direito. E é isso que você tem que explicar para ele. Ele tem que tentar cancelar essas multas para que ele mantenha a chance de pegar a CNH definitiva. Então, se esse condutor ele recebeu uma notificação de infração de trânsito, ele vai poder fazer as 3 defesas. Defesa prévia, primeira instância e o recurso de segunda instância. Não vai mudar nada. Nada. Tá? O procedimento de defesa é o mesmo, tanto para quem comete infração com a CNH provisória, quanto para quem possui CNH definitiva. Você vai procurar a mesma argumentação, as mesmas coisas. Não importa. Você nem tem que falar sobre a questão da CNH definitiva. E esse processo também ele pode ser demorado, porque ele vai ser julgado da mesma forma que o da CNH definitiva. Esse julgamento ele pode ultrapassar 1 ano, dependendo do órgão. Tá? Eu não estou garantindo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que pode ser. Pela minha experiência, 99% dos processos demoram bastante tempo. E se isso acontecer,
antes do final do julgamento, ele pode pegar a CNH definitiva dele. Tá? Independente se ele se ele está no meio de um processo. E eu já recebi um cliente uma vez que ele foi pego numa lei seca, tá? Isso já aconteceu comigo, porque ele tinha bebido 2 cervejas de manhã. E quando ele foi parado, eram 5 horas da tarde, ele disse que não soprou o bafômetro porque ele ficou com medo daquilo ali ainda estar no organismo dele. Aí eu perguntei para ele, vem cá, o policial fez algum outro tipo de abordagem, ele pediu para você caminhar, você estava com aparência de... Estava demonstrando algum que estava alcoolizado, tinha algum indício de que você tinha cometido, tinha bebido? Ele falou assim, não, eu simplesmente falei que eu não queria fazer o teste de bafômetro. Então, na verdade, ele foi multado, né? Ele recebeu uma infração no artigo 165A, que, no caso de cometer um erro de conduta, de não soprar o bafômetro. Esse erro, ele existe e ele é previsto na legislação. Não tem nada a ver se ele bebeu ou deixou de beber. Eu analisei o auto de infração e realmente não tinha observação nenhuma. E o que eu fiz? Consegui impetrar um recurso e estou recorrendo até hoje. E o que aconteceu? Ele pegou a CNH definitiva dele. Então, eu estou aguardando o julgamento e ele está dirigindo. Tá? Eu estou, na verdade, já na primeira instância do caso dele. Tá? Então, foi só um exemplo que eu quis dar a vocês. Uma outra dúvida também que os condutores têm a respeito da CNH provisória é a seguinte. Eles têm dúvida, eles acham que não é permitido dirigir em outros estados com a permissão para dirigir. Gente, permissão para dirigir é igual a CNH definitiva nesse sentido. Ele não tem limitação de onde ele vai dirigir. Ele vai poder dirigir sim. Segundo o artigo 269, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a permissão para dirigir é um documento de habilitação, assim como a CNH. Então, não tem esse tipo de restrição. Tá? Ela vai possibilitar que o condutor dirija em qualquer local do Brasil. O importante é que ele esteja com ela, com a PPD, quando ele for dirigir e que ele mantenha todos os cuidados, né? De manter uma direção segura, como todos os outros motoristas. Tá? E além de querer saber isso, eles querem saber também se eles podem permitir dirigir em rodovia, se é permitido dirigir em rodovia. Claro que sim. Inclusive, o condutor ele pode tirar a PPD em outro estado e dirigir em qualquer local. Ele pode ter uma PPD, esse meu cliente é de Minas Gerais. A PPD dele é de Minas Gerais e ele recebeu uma infração em Búzios, no Rio de Janeiro. Nada a ver, tá? Ele pode muito bem dirigir em qualquer rodovia, mas ele sempre tem que estar em posse da PPD, tá? E isso é que é importante. Então, você, como profissional, tem que deixar claro para o seu cliente que esse período que ele está com a permissão para dirigir é um aprendizado. Ele tem que tomar bastante cuidado. E outra informação importante que você precisa saber é sobre essa questão de suspensão do direito de dirigir para a PPD. Existe essa dúvida também. A permissão para dirigir não pode ser suspensa, ela não é suspensa. A suspensão só acontece com a CNH definitiva. Como eu já disse antes, essa suspensão para dirigir, que é somente para a CNH definitiva, ela é ocasionada por acúmulo de pontos, ou seja, o condutor cometeu infrações que somadas resultou em 20 pontos ou mais no período de 12 meses, ou então por ter cometido uma infração gravíssima autossuspensiva, ou seja, aquela infração que por si só já tem como penalidade a suspensão de direito de dirigir por 6 meses, por 1 ano, não importa. A PPD não acontece isso. A PPD não tem nada a ver com pontuação. Você perde a PPD se você cometer uma infração grave, gravíssima ou for reincidente nessa mesma infração média, numa mesma infração média. Você lembra disso? Então não existe suspensão de PPD, tá? O artigo 256 do inciso 6º fala o seguinte, que a PPD ela pode ser cassada, não suspensa. Então, cuidado com o que você informa para o condutor, para você não informar errado. Tá? Da mesma forma que você recorre das infrações, também é possível você recorrer do processo de cassação da CNH provisória, porque a CNH provisória, lembrando, ela não é suspensa, ela pode ser cassada. Tá? E você vai poder fazer 3 defesas, tá, de todo esse processo administrativo. E isso você tem que passar para o cliente também. Agora, por um outro lado,
Vamos falar sobre esse cliente. Esse cliente, essa pessoa que vem fazer essa consulta com você, é um ótimo cliente. Sabe por quê? Porque o condutor que possui a CNH provisória, ele tem uma preocupação muito maior com as infrações, ele quer dirigir, ele quer conquistar esse direito. E por causa da rigidez da legislação, ele pode ter a sua CNH cassada. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um profissional que defenda o direito de dirigir caso ele cometa uma infração. Então, depende muito de você. Quando você recebe um cliente, um possível cliente, para uma consulta com a CNH provisória, ali na sua frente vai estar uma pessoa que necessita muito, mas muito do seu trabalho, muito do seu serviço. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é difícil você transformar ele em cliente, mas para isso você precisa saber se conectar, se relacionar com essa pessoa. Se você souber fazer isso, o serviço é seu. E como você faz isso? Voltar a falar, eu falo isso toda vez. É preciso saber informar a situação dele e as possibilidades, com calma. É preciso você dar todas as soluções possíveis e mostrar que você está apto para cuidar do direito de dirigir dele e a sua preocupação e tudo que pode acontecer. Não é prometer coisa que você não pode cumprir, não. Vou prometer que vou cancelar essa infração para você, não. Você tem que prometer que você vai brigar pela CNH dele, porque você não pode prometer uma coisa que você não pode fazer, que é cancelar. Cancelamento vem do julgamento. Você vai prometer o seguinte, um ótimo serviço, você vai prometer que você vai buscar todos os meios que você conhece dentro da lei para cancelar as infrações dele, tá? E se não der, você vai lutar pelo processo de cassação dele, tá? Então é isso que a gente precisa entender, tá? A gente como profissional precisa entender o que nós podemos fazer em prol da CNH do nosso cliente, principalmente desse. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais já falaram para mim, poxa, chegou um cliente para mim de CNH provisória e não ficou. Ele falou que ia pesquisar, ia ver o que ele ia fazer, né? E depois me procurava e depois não voltou a procurar. Gente, se está acontecendo isso com você, existe uma falha no seu atendimento, porque esse cliente é um cliente em potencial. Essa pessoa, ela quer alguém que defenda a CNH dela. Então, se você está perdendo esse tipo de cliente, observa o que você está fazendo, percebe aonde está o seu erro no seu atendimento. Você não pode atender ele como você atende um cliente com a CNH definitiva. Ele requer muito mais atenção. Eu chamo esse cliente de cliente assim, é como se ele fosse um bebê, sabe? Ele está cheio de expectativa, ele está cheio de esperança, ele está começando a vida dele na direção. E você tem que atender ele com mais atenção. Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, às vezes você tem vários outros clientes para atender. O que eu faço quando eu marco com esses clientes? Eu dou mais tempo na minha agenda para atender a eles. Por quê? Para poder realmente passar a confiança para eles. Para que eu explico para eles tudo isso daí, mesmo que eles não me perguntem. Mas o cliente não me perguntou, já ouvi isso de outros profissionais. O cliente não me perguntou se ele poderia dirigir em rodovia. Eu falo para ele. Eu falo para ele tudo que ele pode. Eu falo para ele que ele não recebeu nenhum processo de cassação. Eu não falei para ele sobre o processo de cassação, mas eu falo porque eu faço ele entender a situação dele toda. Eu faço ele entender, se ele ainda não entendeu, tudo o que ele pode, tudo que ele não pode. Eu aconselho ele a ter cuidado. Eu mostro o quê? Preocupação com ele. Tá? Mostro para ele também que eu não estou garantindo que eu vou cancelar a multa dele, não, mas eu garanto sempre um bom serviço, o melhor que eu posso. Garanto a ele que se houver algum erro ali, que eu vou encontrar, porque na verdade eu me especializei para isso, para encontrar erros, não para burlar leis. Tá? Também não prometo o impossível, mas eu deixo ele com a situação dele, como eu faço até com quem tem a CNH definitiva, mas eu explico melhor essa questão para ele. Então,
eu acabo de explicar, é automático, eu deixo ele à vontade. Se ele quiser sair dali e não fazer, ou então procurar outra pessoa, ele fica à vontade. Mas eu tenho certeza, ele só sai da minha frente com as informações todas sobre a situação dele. Se eu não fizer assim, eu não fico satisfeita. Eu não entendo isso como um bom atendimento. Eu atendo ele como eu gostaria que me atendessem, se fosse o meu caso. Então, gente, muita preocupação com isso. Isso daí você vai fechar esse contato com esse cliente. Um cliente desse, ele vai ser sempre seu cliente. Tá? E se você conseguir o cancelamento dessa multa dele, então, isso para ele tem um valor muito grande. Como também você cancelar a multa para quem possui uma CNH definitiva é importante, mas para ele tem um valor maior, ele ainda está sob julgamento e você conseguiu ajudá-lo, então ele valoriza isso por demais, né? Porque, como nós falamos aí no vídeo, quem possui a CNH provisória não recebe processo de suspensão, a CNH dele é cassada, diretamente cassada. Cometeu as infrações, não fez recurso, cassação. E todo o processo novamente. Então, a lei é muito mais rígida. Então, ele é mais frágil, por isso que eu falo que é como se fosse uma criança, tá? E esse tipo de atitude, esse tipo de comunicação, isso daí, por mais que você ache, poxa, eu vou perder 1 hora conversando com esse cliente, meia hora, sei lá, tudo bem. E às vezes ele está com uma infração grave, mas, poxa, nem sei como é que eu vou fazer isso, eu poderia estar fazendo um processo com maior valor, esse que talvez seja o problema. O problema de alguns profissionais é colocar o dinheiro, tá, na frente. Muitas vezes, tá, você vai deixar de estar fazendo o processo de suspensão naquele momento, né, fazendo um recurso de processo de suspensão, mas você vai dar atenção a um cliente que futuramente vai te trazer muito mais benefícios, que vai te trazer, de repente, muito mais clientes. Você não sabe o que vai acontecer. Então, eu aconselho, eu faço assim, essa é a minha dica que eu dou sempre para as pessoas. O valor, claro que a gente trabalha por causa, para se sustentar, a gente precisa do dinheiro, mas o dinheiro ele tem que vir atrás da informação. E eu garanto para você o seguinte, se você fizer isso da forma correta, se conectar, criar relacionamento com essa pessoa, mesmo que ele saia da sua frente, ele não vai te esquecer. Porque se ele for procurar outra pessoa, por questão de valores, né? Achar que o valor que você está cobrando não está muito bom, e ele for procurar outro, tudo bem. Ele, dependendo do atendimento do outro, ele volta direto para você. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando, principalmente para você que ainda não tem experiência, que ainda está começando com recursos de multas ou que tem vontade de trabalhar. O carro-chefe, são 2 situações que são carro-chefe do sucesso com recursos de multas. Você ter conteúdo, você ser uma pessoa que sabe do que você está fazendo, ser competente e junto com isso, caminhando lado a lado, é o seu atendimento. É muito importante você falar a linguagem do cliente, você mostrar empatia, canso de dizer, tá? Então, gente, por hoje eu vou ficar por aqui. E se ficou alguma dúvida ou se você quer deixar alguma sugestão de temas que você gostaria que eu gravasse para você, coloca aqui nos comentários, comenta aí, eu gosto de ver os comentários, tá? E também não esquece de curtir aí o nosso canal, é muito importante, e compartilhar também com algum amigo que você sabe que precisa aprender mais sobre esse tema, tá? A gente tem que criar uma corrente forte de pessoas que sabem fazer recurso de multa de verdade, que sabem defender o direito de dirigir das pessoas, dos condutores. Eles precisam muito disso daí, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.